esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas palavras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós já estamos na 5ª semana da Páscoa do Senhor. São 50 dias em que a igreja faz uma grande catequese do ressuscitado. Tamanha importância da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se não acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou, vã é a nossa fé. Para início de conversa, para ser cristão, tem que ter fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Por isso, a igreja celebra esse momento festivo e alegre, porque Jesus Cristo ressuscitou e está na glória de Deus Pai. O contexto de hoje, deste Evangelho de João, claro, tomando a consciência de que todos os 4 evangelistas escreveram depois do Cristo ressuscitado. Pelos anos 40, Marcos, pelos anos 60, Lucas, Mateus, João, lá para os anos 80, 90, depois de Cristo. Olha quantas coisas já tinham acontecido, já tinham se passado. Mas, dentro do contexto da ressurreição, este evangelho de hoje já começa a nos preparar para a despedida. Mas que despedida?
antes da Páscoa, isso quer dizer, antes de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, Jesus se despedia porque ele iria morrer. Judas o traiu, então ele já começa a se despedir. Pós-ressurreição, este texto, ele ganha um significado novo, porque nele Jesus começa a dizer: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Lá atrás, Jesus queria dizer: tendes fé em mim porque eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Agora Jesus está querendo dizer: olha, tendes fé em mim e tendes fé em Deus também, porque eu vou subir para o Pai, mas eu vou voltar. Mas na casa do Pai tem muitas moradas. Tem um lugar para cada um de vocês. Tem um lugar para cada um de nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu estiver ido, preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós comigo. Eu não vos abandonarei. A angústia dos apóstolos era porque Jesus já estava se despedindo de novo, Jesus estava dentro de um contexto de ir embora, e agora? Já morreu, e agora já vai para onde? Para onde que você vai, que a gente não sabe? E para onde eu vou, vós não conheceis o caminho. Então Tomé, representando os apóstolos, representando toda a igreja, Tomé pergunta. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus faz então a maior declaração de todas: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho porque não há outro caminho fora de mim. Eu sou a verdade porque eu sou a verdade que revela o Pai. Eu sou a vida porque não há vida fora de mim. Então Jesus se mostra como caminho, verdade e vida. E é aí que nós temos que estar junto com Ele, porque senão não estaremos na casa do Pai com Ele, onde tem muitas moradas. Sim, as moradas estão lá, as casas estarão para sempre lá, porém, nem todos serão dignos de morar na presença do Pai. Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí ele fala: se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheço e o vistes. Então, aí entra Filipe, o outro apóstolo. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, ele quer dizer o quê? Que são dois? Não. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E Filipe queria: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Gente, esse é o sonho, o desejo de todos nós, ver o Pai face a face. Toda criatura quer estar na presença do seu Criador. E Jesus responde também a Filipe: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai, Filipe. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai, Filipe? Se você me viu, está vendo também o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Se não acredita em mim por aquilo que eu falo, acredita por aquilo que eu já fiz. E quais são os que Jesus fez? Abriu os olhos do cego, a boca dos mudos, dos surdos, levantou os paralíticos, ressuscitou, expulsou demônios. Todos os sinais que Jesus fez foi para mostrar que Ele é Deus. Não foi para se exibir, foi para mostrar que Ele era Deus. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Jesus não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou.
Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Olha que coisa bonita. Olha o que Pedro fez. Pedro, mesmo negando Jesus 3 vezes, depois que passou a acreditar e teve fé, quando recebeu o Espírito Santo de Deus, até a sombra de Pedro curava. Até a sombra de Pedro curava. Aonde Pedro passava, ele curava. E ele encerra o Evangelho de João dizendo, pois eu vou para o Pai. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos, não é ato, Atos dos Apóstolos, nos fala da instituição dos diáconos. Por que se instituiu os diáconos? Primeiro, porque os apóstolos eram somente 12. E tinham que cuidar das viúvas, dos idosos, dos que não podiam andar, caminhar. Então, para vocês entenderem o contexto da viúva, mas por que as viúvas? Porque em Israel, o homem ainda até hoje pode ter 5 mulheres. A primeira mulher, a segunda mulher, a terceira mulher, quarta mulher, quinta mulher. Se cada uma dessas mulheres tivesse um filho com aquele homem, um único homem, ele teria 5 filhos. Se cada uma dessas mulheres tivessem 2 filhos, ele teria com as mulheres, 5 mulheres teriam com aquele mesmo homem 10 filhos. Se aquele homem morresse, eram 10 filhos que ficavam sem pai, desamparados, de uma vezada só. Então o que mais tinha eram viúvas, filhos sem pai. Então aquelas crianças eram precisas de serem catequizadas. E aí eles sentaram, rezaram, levaram esse questionamento, que os apóstolos não poderiam ficar só por conta das viúvas. Então eles pensaram, vamos então instituir o diaconato. E o diaconato é o quê? Tem o diácono transitório, que é aquele diácono que estuda em função do sacerdócio, em função de ser padre. Ele fica um período diácono. Mas tem o diácono permanente, que ele tem que ser casado, bem casado. Ele tem que ter uma situação financeira estabilizada, para ele poder exercer o diaconato. O diaconato. Esse vai ser sempre diácono. O diácono transitório é aquele que fica diácono. Eu, por exemplo, fiquei diácono 3 meses. E depois me ordenei sacerdote. Então eu fui diácono transitório. Então, é bom que vocês entendam isso. Enfim, o diácono é o homem da mesa. É ele que prepara a mesa. É ele que prepara para que o sacerdote presida e transforme o pão e o vinho. É um homem também da palavra de Deus. Tem coisas que o diácono pode fazer, como abençoar, fazer casamentos, fazer batizados. Mas o que o diácono não pode fazer? Não pode fazer confissões, não pode fazer missa, atender confissões. Então são coisas que são próprias do sacerdote, que o diácono não pode fazer. Então aí se instituíram os diáconos, e escolheram então Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. E eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava pela boca dos diáconos. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé. A igreja já, no primeiro século, ela já tinha instituído, ela já estava em fase de organização, de estruturação. Na segunda leitura, na carta de São Pedro, vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino de Deus. A pedra escolhida por Deus,
A pedra fundamental. Jesus Cristo é a pedra fundamental. Não existe salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que vocês coloquem. O que adianta eu ter fé em Jesus Cristo se não aceito Jesus Cristo, se não faço o que Jesus Cristo fez? O que é ser cristão? É ser um outro Cristo na vida da igreja. É ser um cristão na vida do mundo. É ser como Cristo. Agir como Jesus já agiu. Quantas pessoas são chamadas de comunistas porque querem o bem comum de todo mundo? Então Jesus foi o maior comunista de todos. Ele deu de comer, de beber, ele deu alimento, ele deu dignidade a todo mundo. Mas Jesus Cristo foi socialista. Ele queria o social. Todos nós, inclusive, escutava agora na televisão antes de vir para cá, a pessoa que está falando, nós temos que rever a nossa condição de filhos de Deus, nós temos que ver a nossa condição de Brasil em situação em que a fome, em que a pobreza está muito distante da riqueza. Pessoas morando, 10 pessoas morando dentro de um barraco que não dá nem 1 quarto, 2 quartos. Tudo aglomerado. Se uma pessoa pega o coronavírus, todo mundo vai pegar. Não tem como fazer um isolamento dentro de uma casa de 1 quarto só. Por que o governo, não só esse, mas todos os governos não se preocupam com o saneamento básico? Não se preocupa com o esgoto, não se preocupa com porque fica tudo debaixo da terra e ninguém vê. É obra que não dá muito ibope para ninguém, porque ninguém vê o esgoto passando debaixo do coisa. Só quando quebra uma manilha que começa a feder a casa dos outros, que todo mundo fala. E sabe que está passando alguma coisa fedendo por debaixo da minha casa, por debaixo da minha rua, mas enquanto está passando, não estou sentindo cheiro, ninguém está sabendo que tem esgoto passando debaixo da minha casa. Nós temos que aprender com essa pandemia, com esse isolamento, temos que aprender que o mundo nunca mais será um outro. Outras pandemias virão com certeza, talvez piores do que essa. E são sinais que nós temos que perceber para que pudéssemos ter dignidade. Estava lendo na tribuna hoje, os nossos cientistas saem daqui para poder trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra, para trabalhar tudo fora do país. Os nossos cientistas não têm incentivo aqui dentro do nosso próprio país. Sai daqui para poder inventar um remédio lá nos Estados Unidos, porque aqui não tem incentivo à ciência. Tem muita coisa que tem que mudar. Não adianta só ficar lamentando, chorando, reclamando. Será que eu vou morrer? Não. O que a gente vai fazer depois que passar tudo isso para que o mundo se torne melhor? Isso é ser cristão. Pode chamar do que quiser. Pode chamar do que quiser. Comunista, socialista, não sei o quê, de PT, diz. Mas se for para o pobre ter dignidade, ter vida e vida em plenitude, em abundância, então eu sou tudo isso. Mas eu sou do Evangelho. Eu sou do Evangelho. Eu fico tão triste quando as pessoas falam que o Papa é comunista. Me desculpe falar uma coisa, mas quem dera se nós tivéssemos um comunismo como a Rússia, que não tivessem pobres, não tivessem nada. Se tivesse um comunismo como a China, onde não tem pobre, não tem necessitado do jeito que temos no Brasil. Então nós temos que pensar e repensar que tipo de país é esse que temos para o nosso mundo. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, devemos então procurar segui-lo, procuramos buscar essa verdade que liberta. Essa vida que dá dignidade para que a gente um dia chegue face a face na presença de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, na presença de Maria Santíssima. Olha que bênção. Já pensou? Todos nós reunidos, né, junto de Deus lá no céu, junto com Maria, junto com os anjos. Meu Deus, é tudo isso que eu quero como sacerdote. É tudo isso que eu penso. É para isso que eu sou padre, que eu estou aqui, para que todos nós possamos um dia estar na presença de Deus lá no céu, na glória definitiva. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus